Uma arma para incinerar bunkers, mas que transformava o próprio operador no alvo principal, com chance zero de ser feito prisioneiro. Na entrada de uma caverna, um fuzileiro naval apertou o gatilho. Clique! Nada. O mecanismo falhou. 2 soldados japoneses saíram correndo, o agarraram e o arrastaram para a escuridão. Os fuzileiros do lado de fora ouviram seus gritos por 2 dias inteiros. O que acontece quando a principal arma de avanço tem uma falha técnica? Para o operador do lança-chamas, a captura era um destino pior que a morte. A silhueta era inconfundível. 2 tanques de metal nas costas, visível a 100 jardas de distância. A rajada de fogo denunciava sua posição para toda a ilha. Alvo prioritário. O tempo médio de vida de um operador em combate ativo era inferior a 5 minutos. Operadores de lança-chamas não tinham o privilégio de se tornar prisioneiros de guerra, como espiões ou snipers. Depois de testemunhar o que sua arma fazia, o inimigo não tinha empatia. Um tanque vazio ou uma falha mecânica era uma sentença. A execução no local era o melhor resultado possível. Os gritos vindos da caverna duraram 2 dias. Depois, cessaram. A armadilha tática que arrastou os fuzileiros para aquela caverna foi acionada. 19 de fevereiro de 1945. Uma armadilha projetada pelo general Kuribayashi. A primeira onda desembarcou. Silêncio. Nenhum tiro. Apenas o som de homens lutando contra a ilha. A areia vulcânica macia agia como areia movediça, engolia botas, atolava veículos, oferecia cobertura zero. Os fuzileiros se acumulavam na praia, onda após onda, presos, expostos. Então, o fogo começou, coordenado, de centenas de pontos. A artilharia naval americana foi inútil. Por 3 dias, o bombardeio contínuo apenas queimou a superfície, mas deixou a guarnição japonesa totalmente operacional no subsolo. Eles não estavam em trincheiras, estavam esperando, no fundo da terra. Quem conseguia sair da praia encontrava algo pior: casamatas de concreto reforçado, ninhos de metralhadora, campos de tiro sobrepostos, escondidos pelo terreno. A inteligência americana não viu a maioria deles. Um fuzileiro destruía uma casamata, avançava, e morria com um tiro vindo das costas. O mesmo posto, reocupado. Cada casamata estava conectada a outra por túneis. O massacre nas praias. A armadilha tática de Kuribayashi. Tudo foi possível pela geologia única da ilha. Por que invadir um pedaço de cinza vulcânica? Para garantir trajetórias limpas aos bombardeiros B-29 Super Fortress. A ilha era um ponto estratégico no caminho para o Japão. Os engenheiros japoneses sabiam disso e cavaram por meses, sem parar. Eles transformaram a ilha em uma fortaleza subterrânea. Nos túneis, o cheiro de enxofre e a poeira sufocante da rocha vulcânica. Cada bunker era projetado para resistir ao bombardeio naval direto. A superfície, apenas 8 milhas quadradas. Abaixo dela, 11 milhas de túneis densos. Uma teia de postos de comando, depósitos de munição e abrigos. Tropas se moviam por baixo da terra, invisíveis, intocáveis. As bombas da Marinha Americana não conseguiam alcançá-los. Cada casamata era uma armadilha, pronta para ser ativada. No subsolo, a guarnição japonesa esperava o assalto na escuridão. Para queimar o inimigo em 11 milhas de túneis, a infantaria recebeu uma nova ferramenta: o lança-chamas M2. Sua lógica não era explosiva, era química. Dentro dos tanques principais, 5 galões de combustível espessado, uma mistura de gasolina e diesel, um gel pegajoso que aderia a qualquer superfície. Queimava até ser completamente consumido. Quanto tempo para erro um tanque com 5 galões da mistura permitia? Exatamente 10 segundos. O aparato M2 pesava 70 libras, totalmente carregado. Para um fuzileiro dos anos 40, era quase metade do seu próprio peso corporal. Cilindros de aço pressionando os ombros sob fogo inimigo. O mecanismo era direto. Nitrogênio comprimido era liberado de um tanque menor. O gás empurrava a mistura viscosa pela mangueira. Na ponta, um sistema de ignição de fósforo branco inflamava o jato.
O alcance efetivo era de 30 jardas. O operador precisava rastejar ou correr até o alvo. Exposto, sem cobertura, 10 segundos de fogo, e a arma estava vazia. O armamento principal se tornava uma pistola. Operadores sobreviventes lembravam de balas ricocheteando nos tanques de aço em suas costas. As perdas entre os operadores do M2 eram insustentáveis. A solução precisava de blindagem. A resposta veio em esteiras de aço. O tanque M4A3R3. Era um Sherman modificado. No lugar do canhão principal, um lança-chamas. O tanque carregava 300 galões de combustível, o triplo do alcance. Isso permitia um disparo contínuo por mais de 1 minuto, contra os 10 segundos de um soldado a pé. O risco individual foi transferido para a engenharia. Os Shermans Zippo, como foram apelidados, avançavam escoltados. Tanques regulares e fuzileiros protegiam seus flancos. Mas no momento do primeiro disparo, tudo mudava. O M4A3R3 virava o alvo prioritário. A blindagem não era garantia. A máquina de 30 toneladas afundava na cinza vulcânica macia da ilha. Ficava presa, um alvo imóvel. Dentro do casco, a tripulação vivia sob a ameaça constante. Um único acerto transformaria o tanque em uma fornalha instantânea. Mesmo assim, apesar do risco de explosão, as tripulações continuaram avançando e disparando. Não importava quem apertava o gatilho, fosse um fuzileiro ou a tripulação de um tanque. A física dentro da casamata permanecia a mesma, 1000 graus Celsius. A temperatura em que o alumínio derrete. O que mata as pessoas na casamata mais rápido que a própria chama? A queima instantânea de todo o oxigênio. A mistura de combustível jorrava pelas frestas. A temperatura interna saltava para o pico em menos de 1 segundo. Todo o ar no espaço confinado era consumido, de uma vez. Um vácuo súbito pressionava os tímpanos. As vias respiratórias carbonizavam antes mesmo do primeiro grito. Estudos posteriores sugeriram que o choque nervoso paralisava o sistema. Uma sobrecarga tão violenta que o corpo desligava. Morte antes da dor do fogo. A única saída era não estar lá. Todo o peso daquela termodinâmica de 1000 graus caiu sobre os ombros de 335 homens. Um deles era Herschel Williams. 23 de fevereiro de 1945. O avanço americano estava parado. Uma rede de casamatas japonesas impedia qualquer movimento. Fogo de metralhadora varria os fuzileiros. Nada funcionava. Então, enviaram Williams. 4 fuzileiros deram cobertura para que ele pudesse avançar. 2 morreram quase instantaneamente, mas compraram tempo suficiente. Williams alcançou o primeiro alvo, manobrou para a lateral da casamata, encontrou um duto de ventilação e enfiou o bocal. Depois, atirou. Ele foi para o próximo e para o outro. Entre os ataques, ele corria de volta à retaguarda. Trocava os cilindros de aço vazios por novos, cheios. O metal quente dos tanques vazios queimava suas costas durante a corrida. Em um momento, soldados japoneses com baionetas o atacaram. Williams quebrou a carga deles com uma torrente de fogo. Ele continuou limpando as casamatas sob fogo pesado, por 5 horas. Por suas ações, Williams recebeu a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar do país. Mas ele foi um dos poucos. Dos 335 operadores de lança-chamas enviados para Iwo Jima, apenas 18 saíram vivos. A taxa de baixa significava que, de um esquadrão de infantaria padrão, nem mesmo um homem completo sobrevivia. 92%.